Quando ele era criança, ele sofreu um acidente e teve fraturado o seu crânio e alguns edemas. E em função disso, ele cresceu tendo convulsões constantes. E o que aconteceu aqui naquele lugar que ele morava, na Pensilvânia, esse menino, ele vivia andando e precisava sempre de acompanhamento, porque nunca se sabia quando ele teria uma convulsão, cairia no chão e poderia correr o risco de morte, etc. Então ele precisou de cuidados, inclusive na escola, um acompanhamento especial, mas as suas convulsões o levaram a sair da educação da escola no ginásio, no ensino médio, seja lá o que for que nós chamamos hoje em dia, que eu não sei. E aí, esse menino que vivia tendo esses acessos, procurou o neurocirurgião mais renomado da época, chamado William Scoville. E o William Scoville foi um dos precursores da cirurgia, das neurocirurgias. Esse cara, ele inventou alguns métodos. Então, William Scoville se propôs a fazer uma neurocirurgia no Henry, esse jovem, esse menino. E aí, colocou ele na maca. Você consegue imaginar um centro cirúrgico? No ano de 1953, no dia 1º de setembro, esse menino deitou nessa maca. E esse Henry, com auxílio de alguns instrumentos um pouco precários, rudimentares, ele abriu o crânio desse menino e com um cano de ferro ele abriu o neocórtex, e numa região chamada hipocampo, que faz parte do sistema límbico. Não se sabia ainda naquele tempo qual era o papel do hipocampo. Então ele, como um teste, mapeando, tateando, ele foi com esse cano de ferro e ele sugou o hipocampo do cérebro desse menino Henry. E ele fechou o crânio, né? E esse menino se recuperou da cirurgia. E nas primeiras horas, ao que parecia, a cirurgia tinha sido um sucesso. E percebeu-se que as convulsões cessaram por completo. Então eles ficaram muito felizes. E o que aconteceu foram que uma bateria de testes foram sendo feitas com ele. E eu quero falar um pouco sobre essa bateria de testes. Enquanto se faziam os testes, percebeu-se que esse menino chamado Henry, ele conseguia absorver informação por apenas 15 minutos. Então, pediram que ele pegasse uma folha e desenhasse uma estrela de 5 pontas na frente de um espelho. Então, ele não poderia olhar para o papel, ele deveria olhar para o espelho e desenhar a estrela de 5 pontas. E o primeiro desenho dele foi terrível. Foram vários rabiscos desencontrados. E ele foi treinando. E à medida que ele foi treinando, ele conseguiu exercer esse teste. 15 minutos depois, pediram para ele fazer a estrela. Ele já não se lembrava nem que ele tinha feito um teste. Eles falaram: efeito colateral, deu ruim. O menino parou com a convulsão, mas perdeu completamente a memória. Então 15 minutos era tudo que ele tinha. 15 minutos. E aí o que aconteceu foi que, quando repetiram o teste, ele, apesar de ter esquecido que tinha feito o teste, preste atenção, de primeira ele fez uma estrela de 5 pontas perfeita. E aí eles ficaram intrigados. Como assim? Se ele esqueceu que tinha feito o teste, se ele não lembra mais, como assim ele conseguiu fazer? E aí foi que se fez a descoberta da tal da memória motora. Então, existe uma relação entre o sistema límbico e o neocórtex. E o sistema límbico armazena informações no neocórtex. Mas o sistema límbico, ele é a sede das emoções, da memória.
E a memória, ela é responsável por te fazer lembrar a sua identidade e a sua capacidade. Só que essa área de capacidade, ela vem desse sistema de treinamento nosso. Henry passou o restante da sua vida fazendo testes e o restante da sua vida tendo apenas 15 minutos de recordação. Com a vida de Henry, descobriu-se que o ser humano tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo e a memória motora. E foram sendo feitas uma bateria de testes durante toda a sua vida, até que com sua morte fizeram a transmissão de um procedimento de anatomia e eles abriram novamente e despedaçaram seu cérebro para poder aprender mais. Isso foi transmitido e assistido por 400 mil pessoas. Por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso sobre a importância da memória. Graças a esse jovem, hoje nós temos informações importantes da memória. E hoje nós temos também o que eu gostaria de chamar de memória espiritual. O que é memória espiritual? É a consciência, o armazenamento, a articulação da sua identidade com a sua capacidade. Nós temos em Cristo uma nova identidade e nós temos uma nova capacidade, que naturalmente nós não teríamos, mas em Cristo nós temos. 1 Coríntios 2,16 diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos, porém, a mente de Cristo. O que significa isso? Toda vez que eu li esse texto, eu ficava me perguntando: o que significa ter a mente de Cristo? Eu sou uma pessoa sincera e muito honesta. Então eu falei assim: é óbvio que eu não tenho a mente de Cristo. Cristo não tem prioridades carnais, naturais como eu tenho. Aí eu fiquei me avaliando. Bom, então será que eu sou carnal? Não, nós estamos sujeitos a paixões, assim como Elias. Então existe uma relação, eu não estou falando de doutrina, de processo de justificação, santificação, etc. Mas eu estou dizendo de uma dependência constante que nós precisamos ter de alguém atuando em nós. E o nome desse alguém é Espírito Santo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria de comunicar para você essa noite, que diz o seguinte: nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias esquecemos dele. Vou repetir. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias esquecemos dele. Eu não sei se você sabe, mas o nosso sono, ele é uma das funções do sono. Eu estava conversando isso com o Benjamin, ele estava perguntando por que a gente dorme, por que a gente precisa dormir. Porque uma das funções do sono é pegar informações da memória de curto prazo e salvar ela no HD do longo prazo. Isso acontece durante o sono. Então, se você tem problemas com o sono, provavelmente você terá problemas de memória. Faz sentido aí? Tamo junto? E se eu pudesse propor algo? Se você tem dificuldade de descansar no Senhor, provavelmente você vai ter uma deficiência na consciência de identidade e capacidade que você tem em Cristo. 1 Coríntios 11, 24, é o texto da nossa noite. Hoje é uma noite de ceia. Diz o seguinte: tendo graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, todas as vezes que beber, fazei isso em memória de mim. Existem 7 festas centrais judaicas. E as festas são um instrumento para a memória. Você vai se lembrar que a tradição judaica era passada de pai para filho por via oral. Então eles comunicavam, eles contavam histórias
e isso era transmitido de geração em geração por meio de contação de histórias. E por meio das festas era um outro artifício para soldar, salvar, gravar na memória valores e princípios de uma lei que Deus tinha dado ao homem. De geração em geração, as festas cumpriam esse objetivo. Entre elas, nós temos uma festa. Eu não vou citar todas aqui para a gente ganhar tempo, mas eu vou citar o sentido delas. Nós temos uma festa responsável apenas por reflexão. Nós temos uma festa judaica responsável por lembrar e celebrar o dia do perdão. Nós temos uma festa apenas para descanso, que é o Shabá, que não é uma festa, mas é uma tradição. Então nós temos várias festas que lembram a remissão, que lembra a libertação do Egito, festa que lembra o ano novo, festa de recomeço, festa de perdão e jubileu, que marca o reinício, onde todo escravo era livre, todo pecado perdoado, toda dívida perdoada. Quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, ele estava falando de algo muito intrínseco da cultura judaica. Para a gente não significa muita coisa, mas um judeu ouvir de Jesus fazer isso em memória de mim, ele estava querendo dizer, essa aqui eu estou estabelecendo uma nova tradição, um novo evento, uma nova festa, um novo procedimento que vai ajudar vocês a lembrar de algo muito precioso que resume todas as festas que vocês comemoram. Vocês vão se lembrar da remissão dos pecados, vocês vão se lembrar da libertação do mundo, vocês vão se lembrar de um recomeço, de esperança, vocês vão se lembrar de que todo pecado é perdoado, todo escravo é livre, toda dívida, e você pode recomeçar. Fazer isso em memória de mim. Agora olha que interessante. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu tenho vos dito. Então Jesus disse, fazer isso em memória de mim, em outras palavras, é o seguinte, essa é uma festa do Espírito Santo. A ceia é uma festa do Espírito Santo. A ceia é um banquete do Espírito Santo, porque quem faz lembrar é Ele. Amém? É um ambiente, é um momento onde nós nos abrimos para a intervenção divina por meio do Espírito Santo. O papel de nos lembrar não é seu, é o Espírito Santo atuando em você. Por isso é necessário se aquietar e descansar para que Ele possa trabalhar em você. O livro de Jó diz o seguinte, um sussurro de Deus é tudo que nós temos. Elias esperou Deus pelo fogo, pelo terremoto, pela tempestade, mas Deus veio num sussurro suave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando nos aquietamos, nos colocamos nessa mesa de cirurgia, no qual Ele não vai roubar de nós aquilo que nos confere identidade e capacidade, mas Ele vai injetar em nós a mente de Cristo. Não é um cano de ferro para remover algo de nós. Amém? Mas é um espírito inerente e impregnado nas profundezas do nosso ser, discernindo intenções por meio da palavra, lavando, regenerando e trazendo memória de quem nós somos, onde nós estamos e daquilo que podemos. Eu quero que você repita comigo, a ceia é o momento do Espírito Santo. Salmo 133 diz o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce sobre a sua gola, a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, sua vida para sempre. Duas analogias. É como óleo e é como orvalho. Dois símbolos do Espírito Santo. Onde há unidade, onde há comunhão, o óleo flui. O Espírito flui. Amém? Então nós fazemos a ceia como um momento. O que nós estamos fazendo aqui é um momento
do Espírito Santo, onde o óleo flui. Nos juntamos em um momento de comunhão, onde o óleo flui. Veja que interessante, Salmo 23, versículo 4 e 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem prepara a mesa? Deus prepara uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Né? Reinhard Bonk, um dos maiores evangelistas da nossa geração, ganhou mais de 1 bilhão de almas para Jesus no continente africano. E esse homem diz o seguinte: a fé cristã é a única em que não precisamos preparar uma mesa para o nosso Deus, porque Ele prepara para nós. Tudo que você precisa vir se assentar ao banquete. Inúmeras parábolas Jesus contou sobre a ceia, sobre as bodas, sobre o banquete, sobre festa. Que Ele prepara algo para nós. E tudo que você precisa é responder esse convite e sentar a essa mesa. Olha que interessante. Jesus convocou 2 discípulos para ir preparar a última ceia de Páscoa. Ele fez um desafio e um convite ao mesmo tempo. Eu vou cear com vocês. Eu estou te convidando. Mas você precisa responder esse convite se preparando o lugar. Então, Jesus faz um convite por meio da ceia. E você vai se lembrar como foi aquela ceia. Lembra da última ceia? Como ela foi? Foi um momento de quebrantamento. Foi um momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Um momento de comunhão íntima. Ele se fez servo. Ele nos serviu primeiro. Aquele que quiser ser maior, seja aquele que vos sirva. Ele lavou os pés dos discípulos, ele honrou, ele amou. Foi ali que ele recostou a cabeça sobre o discípulo amado. Momento de intimidade, momento de conversa, momento de alegria, momento de tristeza, de lágrimas. Foi ali que ele comunicou a sua morte, foi nesse mesmo ambiente, e foi ali que ele denunciou alguém que iria traí-lo. Momento de mesa é momento de verdade, é momento de comunhão, momento de transparência, de rasgar o coração. E Jesus falou assim: fazei isso, essa ceia que eu fiz com vocês, fazei isso em memória de mim. Ele está preparando uma mesa na presença dos nossos adversários, diante dos nossos adversários. Unge minha cabeça com óleo. Salmo 23 fala, o salmista se coloca como uma ovelha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me, leva-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e o meu cálice se transborda. Unge a minha cabeça com óleo. A alegoria, a metáfora, o exemplo aqui é uma ovelha. E eu fui descobrir, fiz uma descoberta que de repente é comum para muitas pessoas. Foi ano passado que eu fiz essa descoberta, que o pastor, ele derramava óleo sobre a cabeça da ovelha, porque a ovelha é um animal muito manso, então ela fica sujeita às moscas, e aqueles mosquitos ficam rodeando a cabeça dela. E vocês sabem, eu não sei se você já teve algum animal que foi rodeado de moscas e etc. E eles desenvolvem ali algumas feridas. Então o pastor, ele derramava esse óleo sobre a cabeça, porque a ovelha acabava se ferindo, tentando se livrar daquelas moscas. Ela ficava raspando a sua cabeça em pedras, na grama, para remover aquele incômodo, aquela tribulação, aquela aflição que as moscas infligiam sobre ela. Da mesma maneira, o momento de ceia é um momento que Deus quer renovar a sua mente, derramar do óleo do Espírito Santo sobre a sua mentalidade, que é visitada constantemente por dardos inflamados, por pecado que tenazmente nos assedia.
fica ali rodeando a nossa mente, rodeando nossos pensamentos, rodeando nossos sentimentos, fica ali ao derredor, buscando a oportunidade de te inspirar ao erro. Por quê? A mosca, ela inflige tanta aflição, presta atenção nisso, na ovelha, que ela mesmo se fere e na ferida a mosca vai e coloca os seus ovos e ali nasce um verme. Satanás não pode fazer nada com você, ele não pode te tocar. Mas o que ele pode fazer é te inspirar. Você vê, se você observar o livro de Crônicas e de Reis, você vê várias histórias que o inimigo não fazia nada, simplesmente afrontava. Por exemplo, livro de Esther, Amã com Mardoqueu. Amã era o imediato do rei, o primeiro abaixo do rei, o que tinha a autoridade do rei para estabelecer coisas. E Mardoqueu era o pai espiritual, o tio, o primo de Esther. E ele que exercia paternidade sobre Esther. E ele ficava na porta do palácio, servindo. E esse Amã procurava ocasião para enforcar Mardoqueu. Só que ele nunca fez nada contra Mardoqueu, ou Mordecai, como algumas versões dizem. Ele nunca pôde fazer nada. Ele tentava fazer algo, mas ele não conseguia fazer nada. Tudo que ele podia era inspirar medo, era intimidação. Preste atenção, se Satanás tem um objetivo na sua vida, é te intimidar. É só ficar fingindo que algo vai dar muito ruim, que o pior vai acontecer. Por quê? Porque Satanás, ele só vai encontrar base legal para agir se você tiver medo. Medo é a base que Satanás age. Com fé nós agradamos a Deus, nos aproximamos de Deus e permitimos pela fé. Hebreus capítulo 11. A fé move montanhas. A fé te leva a viver o sobrenatural. A fé te transporta para o extraordinário. Mas o medo te mantém debaixo da redoma de Satanás. Você fica preso. Então tudo que Satanás pode fazer, ele não pode te prender, ele pode te inspirar a se aproximar dele e se... Imagina um arbusto. Imagina um arbusto. Imaginou? Imagina uma voz dentro desse arbusto te inspirando, te provocando, te instigando, e você entra nesse arbusto e não consegue sair. Ou imagina uma areia movediça e alguém que fica te chamando e você de repente entra nessa areia. Entendeu? Satanás não pode pegar essa areia e jogar ela sobre você. Ele pode te convidar para ir para perto dele e afundar naquela lama. Faz sentido? Então, esse é o papel dessas moscas. É te afligir de tal forma que te incite ao erro. Você mesmo vai causar feridas. E aí você fica sujeito, vulnerável aos ovos disso aí. Faz sentido? Mas hoje, ele unge as nossas cabeças com óleo. Por quê? Por quê? Porque o óleo é perfumado. E o perfume do Espírito Santo repele. É um repelente natural de moscas. Quantos querem esse perfume? Quantos querem desse óleo? Quantos querem receber sobre os seus pensamentos uma nova mentalidade e com ela identidade e capacidade? Sem esse óleo, você esquece quem você é e você esquece o que você pode. Você precisa ouvir todo dia, porque todo dia você esquece. Deus faz milagres na sua vida. Deus opera sobrenatural. Você olha para o seu passado, é como se fosse uma vitrine de grandes troféus da intervenção de Deus na sua história. Não é? Ele não tirou você de lá, de um lamaçal de pecado, e te transportou para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Mas o que acontece com a gente? A gente esquece. Por isso eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Agora ele disse eu quero, ele não disse eu trago. É uma intenção sua você trazer. Você pode até citar alguma coisa ou outra, mas você sente que isso não faz uma diferença absurda. Quando você simplesmente se lembra, você sente que isso não é suficiente. Por quê? Você precisa da intervenção do Espírito Santo, com esse óleo, resgatando, puxando para fora tudo que ele fez em você, por meio de você, apesar de você. Nós precisamos desse óleo. E o óleo vem onde? Na unidade. O óleo vem na comunhão. O óleo vem na ceia. O óleo vem na presença. Agora, quer saber algo precioso? A unção que dele recebeis permanece em vós. O óleo que ele derrama na sua vida, você não perdeu. Permanece em você. Fica impregnado. Impregnado em você. Eu ouvi certa vez um pastor africano dizendo que existe uma taça de óleo da bênção e uma taça cheia de churume. Você escolhe onde você vai botar sua cabeça. Se é debaixo desse óleo, se aproximar para ficar debaixo desse óleo que repele as moscas, ou você vai ficar debaixo desse óleo que atrai as moscas. E aí o que acontece com uma pessoa que está cheia de churume na cabeça? Ela vive com feridas. Ela vive afligida. Ela vive incomodada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o cálice que nós merecíamos, o cálice da maldição, o cálice do churume, foi derramado sobre ele, a ira de Deus estava sobre Jesus. Ele atraiu essas moscas, ele atraiu as feridas sobre ele, para que sobre nós fosse derramado o que era para ele. E nós bebemos desse cálice, nós recebemos desse cálice que nos preserva, que nos envolve, que nos impregna, que nos perfuma. Por isso nós temos esse bom perfume de Cristo, porque o que nós merecíamos foi derramado sobre ele, e o que ele merecia foi derramado sobre nós. Nós temos a mente de Cristo, e assim como o nosso corpo, o hipocampo é responsável por nos lembrar identidade e capacidade. Se nós temos a mente de Cristo, qual é a nossa identidade e qual é a nossa capacidade? Eu vou ler rapidamente. Com a mente de Cristo, eu lembro de tudo que eu posso. Eu posso passar por tudo. Eu lembro, pelo Espírito Santo, que eu posso passar por tudo. Filipenses 4,12. Tanto ser estar humilhado como ser honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, abundância como escassez. Tudo posso passar naquele que me fortalece. Todavia, me fizestes bem associando na minha tribulação. Então, o que eu posso? Qual é a minha capacidade tendo a mente de Cristo? O que o Espírito Santo me lembra com esse óleo? Que eu posso passar por tudo. Segunda coisa, ele me lembra que eu posso ser livre do pecado. Contudo, agora libertos do pecado, temos sido transformados em escravos de Deus, não mais do pecado, para o fruto da santificação, por fim a vida eterna. Eu posso vencer o mundo. No mundo passareis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós podemos entrar com ousadia, Hebreus 10:19, pois temos irmãos com ousadia entrar no santuário, no trono de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos com verdadeiro coração, inteireza de fé, coração purificado de toda má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel o que prometeu. E 5, nós
podemos estabelecer o reino, curar os enfermos, expulsar demônios, operar sinais e maravilhas e viver uma vida sobrenatural. Isso é o que você pode. Essa é a consciência de capacidade de quem tem a mente de Cristo. 5 coisas que você pode. 5 coisas que você é. Você foi comprado. Você é comprado. Você é de Deus. Quando Deus estabeleceu sobre Jesus, quando ele saiu de ser batizado no Rio Jordão, ele diz: tu és meu. Então a primeira coisa que você pertence a ele. Você é adotado como filho. Terceira coisa, você é filho. Quarta coisa, você é amado. Quinta coisa, você é co-herdeiro com Cristo. Sexta coisa, você é luz do mundo. Sétima, sal da terra. 8, embaixadores. Nós somos embaixadores. Na ceia, eu lembro a minha identidade e a minha capacidade. Nesse momento em que bebemos desse sangue, nós fazemos isso em memória, para que venhamos a lembrar daquilo que nós esquecemos todo dia, que nós somos filhos, nós somos adotados, nós somos amados, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos embaixadores. Não se esqueça disso. Agora, onde eu estou? Efésios, capítulo 1, eu estou em Cristo, assentado, eu estou em regiões celestiais, eu estou com Ele, acima de principados e potestades. Homens comuns foram usados por Deus, sabe por quê? Porque eles sabiam a sua identidade e a sua capacidade. Pessoas como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, passaram por mesmos desafios interiores. E essa é uma noite que Ele quer derramar um óleo sobre a sua mente, para que você absorva uma promessa que você já tem. Você tem a mente de Cristo. Então viva como se tivesse essa mente. Pessoas comuns sabiam quem eram e sabiam que podiam, a despeito de tudo que estava ao redor. Nenhum pingo de água caiu enquanto Noé construía a arca. E ele construiu a arca. Ele pôde construir a arca porque ele sabia quem ele era e sabia o que Deus queria fazer através dele, o que Deus podia fazer através dele. Mas nenhum pingo caiu enquanto ele construía. Nenhuma rachadura houve na muralha de Jericó enquanto o povo dava voltas. Porém, eles sabiam que era um povo escolhido. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles sabiam quem era o seu Deus. E eles sabiam que era o seu povo. E eles sabiam que eles poderiam em Deus. Nenhuma rachadura havia na muralha enquanto o povo dava voltas. Nenhum milagre aconteceu enquanto Jesus aguardava ser tentado no deserto. A sua consciência hoje da identidade não gera frutos imediatos. A sua consciência hoje não dá resultado, mas gera fruto amanhã. A vida cristã é dividida em 2 vertentes principais: amor e poder. O amor que você sente em quem você é nele, e o poder que você vive por acreditar que Ele pode te usar, apesar das suas limitações naturais. É Cristo em nós, a esperança da glória. Amor e poder. Amor e poder. Repita comigo essa noite: Pai, eu quero crescer na minha consciência de quem eu sou e o que eu posso. Espírito Santo, vem me lembrar de tudo que Jesus me ensinou. Vem plantar em mim os teus princípios, os teus valores. Vem me transformar. Espírito Santo, nós abrimos a Ti a nossa memória espiritual. Vem nos lembrar da nossa identidade. Porque é o Espírito que comunica ao nosso espírito de que somos filhos. É esse Espírito que em nós clama: Abba. Tudo que você precisa essa noite é responder, é sentar e ouvir. Ouvir aquele que te lembra todas as coisas. Ouvir aquele que te lembra a sua identidade.
e a sua capacidade.